Já? Fala, galera! Estamos iniciando aqui Resenha com os Amigos. Hoje a gente tem um convidado super, hiper especial. Antes, tem aquele recadinho para vocês. Vai lá no Instagram, curta, siga e curta os posts lá, né? Mas siga o canal da OK TV, né? Da Resenha com os Amigos, né? Que é o canal que fortalece a gente, né? Principalmente com os patrocinadores, as pessoas que ajudam a gente nesse programa, cada dia mais. Então, dá essa moral, vai lá, dá uma seguida lá no canal, né? E compartilha os conteúdos que temos lá, né? Agradecimento à MT Gestão de Mídia Social e a loja Suel. Já nós estamos agradecendo. E hoje nós estamos aqui com um cara. Primeiro, o Daniel vai se apresentar, vai falar com a galera aí, né? Fala galera, boa tarde. Mais uma quinta-feira aqui de um papo com os amigos, um papo legal. E hoje o entrevistado é mais do que uma referência. Ele é o super-humano, eu diria, né? Eu vou apresentá-lo apenas pelo nome que eu vou deixar ele se apresentar e colocar o currículo dele. Que é muita coisa pra eu aprender ainda, apesar de saber um pouco. Vladimir Costa Ruda, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Se apresente, velho. Obrigado pelo convite, Milene, Daniel. Falar desse tema, um tema que é transformador, transforma vidas e transforma até nações, que é educação. Sem Então, dúvida. estou muito feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Bom, sou docente, pós-graduado em docência do ensino superior. Tenho coach pela Fundação Getúlio Vargas, neuroaplicado pela Fundação Getúlio Vargas, concluí o mestrado em educação, com especialização em organização de centros educativos. E aí as pessoas ficam me perguntando, mas essa especialização é para quê? É para futuramente ser coordenador de algum curso, diretor de alguma escola ou de uma universidade. Basicamente isso. Então vamos lá. Vamos destrinchar essas informações, tá? A pós-graduação que você tem, você escolheu já visando focar no meio acadêmico, focar em ser professor? Boa pergunta, Daniel. É exatamente isso. Eu tinha um professor chamado César Lessa, na Estácio, e eu pedi, Eu estudei com fiquei ele. fascinado, sério. Estudei. Eu fiquei fascinado na aula dele. Era uma aula sexta-feira, no centro do Rio, a última aula. A última Mas sempre. ninguém saía. Era a sala lotada. Eu olhei para esse cara e falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha vida. Aí, conversando com ele, ele falou, ó, faz primeiro docência. Na época, você poderia lecionar na Estácio, sendo docente. Quando eu finalizei o curso, mudou. Tinha que Não ser podia mestrado. mais, Não não podia podia mais. mais. Mas eu já tinha um objetivo claro na minha cabeça, que isso é o que eu queria para o futuro, poder dar aula, eu gosto, sinto prazer em lecionar. E aí eu ingressei no mestrado em função disso. Mas o docente, sim, foi pensando em lecionar. E aí você trilha um caminho na sua pós-graduação, nos seus cursos de especialização, no caso, né, que é de coaching pela FGV e de Neuroaplicado. neuroaplicada. O coach, a tradução literal do inglês é treinador, né? Só que me explica aí onde é que entra o papel do coach, porque vem esse apelo da internet, essa má fama que criou o coach, né? Me explica aí onde é que o papel do coach entra na educação, onde é que influencia. Só fazendo uma correção aí. Na verdade, não é treinador, porque treinamento é você estar capacitando o cara a fazer a mesma coisa sempre. Coach é você tirar a crença, dar um exemplo claro, para o pessoal poder entender. Um diretor me contratou para me ser coach dele. O cara já é diretor, então é difícil. O cara já tem as suas crenças, suas verdades absolutas. Então, o que você vai ter que fazer é tentar influenciar ele, entender de aquilo que você está tentando explicar para ele, fazer com que ele siga, ele faça, e que vai ser melhor para ele do que está sendo atualmente. Tirar Então, para ele basicamente os isso. Tá bloqueios vendo? mentais, né? Que Exatamente. interessante essa colocação. Porque a tradução realmente é treinador, né? Exatamente. Essa colocação Ô, foi Vlad, diferente. assim, é uma coisa que a gente aqui sabe, né, que você trabalha numa grande empresa
hoje, né? Não vamos falar o nome para não fazer merchan. Para não fazer merchan. Então, você trabalha numa grande empresa. Essa empresa te influenciou? Por que eu te pergunto isso? Porque quando eu era mais jovem, né, eu tinha a crença, foi bom você falar em coach, porque eu tinha a crença que essa empresa era ruim de se trabalhar, pagava mal, e aquele monte acho que é baboseira, né, que as pessoas falam. E depois de um certo amadurecimento, agora há pouco tempo, eu venho descobrir que ela é uma das maiores empresas, melhores para você se trabalhar. Não o fato, valor de preço, né, de salário, mas a estrutura que ela tem e o mecanismo que ela te ensina, né, para a vida, né? Acho que te ensina para a vida toda a estrutura que ela te dá, né? Porque você entra de uma maneira e você é sistêmico, né? Foi assim que essa empresa ficou tão grande, né? Pelo sistema que ela tem. Então, você aprende a entrar num sistema, a se adaptar, né? E eu acho que hoje eu vejo que eu tenho maior vontade, mas hoje, assim, quem sabe um dia, a trabalhar nessa empresa só para me aperfeiçoar nesse sistema. E assim, porque eu tinha, né, muita dificuldade em focar, em seguir um sistema, né? E planejamento. Eu acho que essa empresa te dá isso tudo, né? Você, ainda mais, você começou, acho que a maioria começa bem lá, então passa por toda toda a trilha. E como que você acha que isso influenciou hoje você ser coach, a ser professor, né? E esse trabalho na educação ou não? Pô, a empresa ela foi fundamental para que eu pudesse ingressar, e aí para vocês entenderem. A empresa tem 3 universidades no mundo, uma delas é em São Paulo, e aí eu lembro que o primeiro curso que eu fiz lá, fiquei apaixonado, eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, um dia eu queria dar aula aqui, e hoje eu consigo, mas eu comecei sim como atendente, e essa empresa ela te dá disciplina, e ela te prepara para o mercado de trabalho, Exatamente. que é o melhor, ela te prepara para a vida. Eu só tenho uma frustração pequena, porque e não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho. Quando você faz mestrado, para as empresas privadas, isso não é tão relevante. Se eu tivesse na área da educação, provavelmente teria um aumento de salário, eu teria sido promovido. Isso. Para empresas privadas, não. Aí deixa eu dar um exemplo. Se você perguntar o que você aplica efetivamente da tua formação na empresa que você trabalha hoje, muito pouco do que eu gostaria, porque o meu cargo hoje é de execução. Mas respondendo à tua pergunta, a empresa me deu condições, até financeiras, para que eu pudesse trilhar essa carreira acadêmica que eu trilhei. Mas é uma empresa fantástica, porque quando você entra, se você pensar só na remuneração, realmente dificilmente você fica. Só que se você for olhar o que ela pode te proporcionar de futuro, é assim absurdo. Absurdo, né? Eu venho, essa mentalidade mudou agora há pouco tempo, né? Porque eu sempre vim nessa crença de não vou por. Porque a gente, assim, a gente é criado em não ver o que você gosta, mas ver valores, né? Então você vê, eu vou trabalhar nisso porque isso me paga mais. Vou trabalhar naquilo, mas não o que você gosta, né? Se as pessoas chegassem, se a gente fosse criar trabalho que você gosta, do que você ama, né? A gente teria belos profissionais, né? E talvez eu estaria um dia trilhado esse caminho, porque é um caminho assim para quem quer, para a vida, para quem quer ser empreendedor, é um caminho muito legal de se trilhar. Outra coisa que me chamou também a atenção no seu currículo é que você tem uma especialização em neuroaplicada. E eu fui estudar um pouco sobre neuro, as conexões cerebrais, né, que a gente faz para ajudar no aprendizado. A gente, pelo meu entendimento, pelo que eu li, a parte esquerda do cérebro é responsável pelo raciocínio lógico, pela matemática, e a parte direita pelas emoções, para quem tem um viés mais artístico, vamos dizer assim. Então, a neuroaplicada, ela faz esse laço para facilitar o aprendizado. E o que acontece? Quando a gente estuda, a gente busca reter conhecimento, né? E a melhor maneira de reter conhecimento é ensinando, né? Eu queria que, nesse sentido, assim,
como é que você pode dar um norte para quem quer começar a ter esses planos de seguir um plano acadêmico? É esse o caminho? Se formar, fazer a graduação e procurar primeiro se especializar antes de dar um passo mais longo, um passo mais alto? Boa pergunta, Daniel. Primeiro falar da neuroaplicada. Sim. Voltando, o McDonald's me fez pensar nisso. Porque como a gente A empresa aí, viu? A empresa aí, eu quero meu Big Mac. São muitos adolescentes, então a gente precisa entender como lidar com eles. Isso também vai para a sala de aula. Hoje, você não pode mais falar para um adolescente, para essa geração, faz. Ele precisa entender por que aquilo ali que ele vai fazer é importante. Então, por isso a neuroaplicada. Quando você for dar aula, na nossa época, o professor era o centro das atenções. Hoje, não mais. É o aluno. Se você não entender isso, você não consegue ensinar. Se você for lá no quadro negro só escrever para ele copiar, esquece. A metodologia já está defasada, não dá. E aí a dica para as pessoas que estão querendo ingressar no curso superior. Pô, eu não sei o que eu faço, estou meio perdido. A gente sabe o que a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. A dica que eu dou é pega um papel, você que está ouvindo a gente aqui, tá vendo? Pega um papel e escreve tudo que você não quer. Eu não quero ficar no escritório. Eu não quero ficar no ambiente fechado. Eu não quero um chefe. Através disso, provavelmente você vai ter um norte. Se você não tiver, você vai procurar suas aptidões. Eu cozinho bem, eu sou bom na área de tecnologia, eu sou bom com animais. Ainda assim, eu não consegui encontrar. Pego 3 cursos que provavelmente eu queira, vou lá e vou pegar a grade dele e vou ticando também de novo o que eu não quero. Putz, isso aqui tem muita matemática. Exata não é a minha. E você vai eliminando as coisas que você não quer. E aí tem as 2 últimas que eu falo quando você não consegue, que eu acho que você, em algum momento, vai falar, opa, pode ser o caminho. Primeiro, pensa assim, ó, você tem muito dinheiro, você não precisa de grana para nada. Qual profissão você escolheria? Esse tem que ser o pensamento. E se ainda assim você não conseguir, aí você tem que buscar uma psicóloga vocacional que te oriente, porque às vezes a gente não... Primeiro a gente precisa se entender. Se a gente não que é o consegue... mais difícil, né? Exatamente. É o mais difícil a gente se entender. Eu acho que basicamente esse é o caminho. Muita gente acha, eu acho que essa foi a tua pergunta principal, que tem um diploma, o cara saiu da universidade... Já é um grande profissional, ele sai pronto. Mas acho que isso já vem mudando já há um tempo, né? Eu acho que nunca foi, viu? Na verdade. Não, mas assim, antes, quando eu era mais jovem, você ter faculdade é a garantia de emprego, né? Você ter uma faculdade era realmente a garantia de emprego. Você chegava com o seu diploma e você garantia o emprego, né? Hoje já não está mais assim. Hoje você pode ter uma faculdade e não garantir seu emprego, né? Porque você vai chegar, além da concorrência muito grande, eu acho né? que as pessoas não garante sua aptidão. A faculdade hoje não garante. Hoje não. É exatamente isso. Né? E assim, o Brad, se você indicasse hoje, você ainda indicaria, porque assim, a educação, porque assim, eu vejo que a educação hoje não, foi sempre no Brasil, ela não ela não tem seus ônus, né? Mas o trabalho, porque além de você trabalhar na sala de aula, né, você trabalha dentro de casa. Se você for professor hoje de 1ª, 4ª, cara, você trabalha muito dentro de casa, né? Porque você leva prova, você ainda leva prova, você ainda corrige prova, você não tem como ser diferente, né? Você ainda indica a área da educação para as pessoas? Tem 2 viés aí. O primeiro se hoje ainda as pessoas acham que o diploma é sinônimo de sucesso, talvez não seja, mas as empresas ainda exigem isso. É o mínimo. Até para você fazer um concurso público. E o que me preocupa hoje é que qualquer pessoa hoje está se formando. Não tem, porque são 2 coisas. Primeiro, você quer título ou você quer conhecimento? Exatamente. A maioria quer título. Tem uma pesquisa que 30% dos universitários são analfabetos. Analfabetos no sentido, não sabe redigir um texto, não sabe fazer uma boa leitura, e você vai contratar esse profissional. Olha que loucura. Claro que se você... Tem uma defesa aí. A gente sabe que a educação básica
te dar um exemplo da pesquisa agora, o PISA, que é Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Cara, a gente ficou em último colocado numa prova de matemática e de leitura, ficou na América do Sul, ficou empatado com a Argentina, a gente perdeu para o Chile, para o Peru. De 0 a 600, a nota foi 380, Gente, se eu não me engano. O IDEB saiu de 3,3 para 3,9. O Rio de Janeiro é o pior do Sudeste, perdeu para São Paulo, para Minas e para o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas não estão estudando. Não estão. Olha, eu vejo... Só E assim, você pega, principalmente em português, né? A fala é muito ruim. Né? A fala, o convívio, se você conviver, eu tenho essa dificuldade. Além de eu ter um bloqueio em português, desde sempre, isso vem de pequena, não vem de agora, né? Agora que eu venho trabalhando isso. Mas eu tive um bloqueio muito grande em português por causa dos professores na minha época de colégio. Olha que loucura. Então, eu sempre, minha vida toda foi desviando do português. Eu nunca enfrentei o português. Mas eu sempre fui uma boa aluna. Eu estudava para passar. E eu passava com grande facilidade, nunca precisei estudar muito. Mas eu vi. Hospital, ó. Escola pública. Todas. Só minha faculdade que foi escola particular, né? Mesmo assim, porque eu não tive a paciência de ficar estudando pré-vestibular. Eu fui logo e entrei. Com 17 anos eu entrei na faculdade, né? Então, o tempo todo eu vim desviando em português. E agora eu venho falando, não, agora não tem como. Porque eu lido com rede social das pessoas, eu tenho um programa, então agora eu sou obrigada, né? Aí eu fazendo terapia tal, quebrando esse bloqueio, minha terapeuta falou, Milene, você vai ter que enfrentar e vai ter que voltar a estudar português. Então hoje eu voltei a estudar português. Olha como é louco isso. E aí a gente consegue perceber que muitas das vezes é o convívio das pessoas. Você convive com as pessoas que falam errado, você acha natural. Eu faço aquelas questões, acerto todas. Aí na hora de falar sozinho eu não consigo. Porque a minha mente já está automatizada pro erro. Cara, é muito louco. Olha, esse dado, Vlad, que você levantou aí, que existe 30% dos estudantes, dos universitários semi-analfabetos, né? Isso é exatamente a matriz educacional do país. Por quê? A gente investe 3 vezes mais na educação superior do que na educação básica. E era para ser o contrário. Não existe. Então, a gente pega a avaliação do PISA, que leva em consideração português, matemática e ciências. A gente tem analfabetos em português porque sabe ler, mas não sabe interpretar o texto. Né? Sabe matemática, as operações básicas. 6 em cada 10 alunos do Brasil não sabe fazer uma operação de dividir com 2 dígitos. Então, o pessoal chega para fazer uma faculdade despreparado. Ele não sabe ler, como é que ele vai enfrentar um curso, como é que ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. Isso compromete, além da educação, compromete as empresas. E aí vem a questão, como você faz quando chega essas pessoas até você, na empresa? Com esses alunos. Esses alunos... ou na empresa, os alunos, né? Como é que você faz de acordo com essas pessoas, né? Que chega assim. Eu ainda não dou aula, eu só dou aula na universidade corporativa. Mas eu conversando com colegas dessa área, eles precisam fazer aulão, olha que loucura, para universitários, para fazer português, matemática. O básico. Para poder entender como é que eles estão descrevendo, como é que eles estão fazendo a leitura e fazendo a interpretação de texto. É o único caminho, porque a base não tem como você voltar mais. Né? Mas eu também acho que a universidade ela pode ser ruim, e a base também. Mas, de novo, se eu quero conhecimento, eu tenho outros mecanismos para poder buscar. É claro que nem todo mundo vai ter isso. Te dar um exemplo. Quando eu fui pesquisar antes de vir para cá, o Rio de Janeiro não está legal, tem um lugar em Santa Cruz que foi a maior nota. Mas sabe por quê? Porque juntou o professor, a família, a comunidade e atrás do aluno. O aluno que estava faltando, eles diziam lá, vem cá, vai ser integral, você vai ter alimentação e etc. Não é difícil fazer.
Não é difícil. Fizeram no trabalho, tem que ter vontade. Tem que ter mesmo de quantificar, de qualificar, né? Aí, no caso da empresa, quando chega uma pessoa assim, sem estrutura para trabalhar no português lá, né? E lidar com o público, como é que você faz? Manda embora ou tem algum caminho? A gente tem uma ferramenta, na verdade, uma plataforma, onde o treinamento nessa companhia ela é surreal, ela é absurda. Então, ela tem todo um mecanismo, não é da educação básica, é óbvio, mas numa educação para a pessoa poder ler, fazer cursos, tem vários cursos dentro da plataforma, e a gente fica Então, incentivando. vocês reestrutura Exatamente. o mesmo trabalho que essa comunidade fez, vocês fazem lá Exatamente. dentro da empresa. Legal. Tem muita Legal. gente que vai com uma educação muito ruimzinha, É. e chega num nível depois surpreendente. De novo, depende da pessoa. Da pessoa, né? Se ela não quiser, você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir. Só para poder, as pessoas devem estar perguntando o que é PISA. A cada 3 anos, 81 países faz avaliação. Matemática e leitura. A gente ficou em 65, uma Foi. jornada de 2018 para cá. Exatamente. É muito... Foi a pandemia. Foi a pandemia, gente. Só a gente tem uma oportunidade de mudar agora. Né? Exato. Isso, tem que fazer alguma coisa. Votem certo. Exatamente. Ô, Vlad, você acaba de concluir seu mestrado, né? Votar certo é meio difícil. Eu queria... Votar certo é meio difícil, porque eu vindo de carro pra cá, andava só porque entrou nesse assunto, né? E eu acho relevante. Eu vindo de carro pra cá, o rapaz estava falando na rádio que nem os planos governamentais os candidatos tinham entregue ainda para a área de comunidade. Olha só que loucura! Há menos de um mês, né? Um mês da eleição, né? E aí 70 dias, eu acho. Não, né? um mês, pô. Um mês da eleição, já eleição em outubro, dia 6 de outubro. Isso Um mesmo. mês Desculpa. e você não sabe nem o plano de governo do candidato que você vai votar. É loucura demais. Então, você acabou de concluir seu mestrado. Eu quero que você me explique 2 coisas. Primeiramente, os pré-requisitos que a pessoa tem de fazer mestrado. Não é só a pessoa saiu da faculdade, tem uma graduação, tô graduado, vou fazer mestrado, né? Seu intuito com esse mestrado, porque você trabalha numa corporação privada, né? E você disse que não é tão reconhecido assim com esse título, tá? E terceiro, o que você teve de abdicar nessa trajetória? Eu sei que é um caminho árduo, mas conta mesmo que cortou foi na sua carne, não foi na minha. Eu não tenho lugar de fala de fazer mestrado, né? Eu vou dar alguma dica para quem quer fazer mestrado. Exatamente o que você falou. Eu terminei a graduação, vou fazer mestrado. Primeiro, você gosta de estudar? Você está preparado para ler, reler, fazer fichamento? Você tem tempo para isso? E sim, ok, é o caminho. O tempo. É o primeiro passo, né? Às vezes você leva uma semana para redigir uma página. Você tem que entrar em debate, sala de aula. Tem o ego também, tem muito ego nesse meio, que é muito complicado. Você está preparado também para ter uma situação financeira mais restrita? Exemplo, quem tem bolsa é de R$ 1.500, R$ 2.000. Por que eu estou falando isso? 95% de quem faz mestrado não trabalha. Ou seja, porque tem gente que pensa assim, você só estuda. Estudo é trabalho, não é isso que eu estou falando. Estou falando que poucos, eu lembro que na minha turma eu tinha 19, eu era o único que trabalha fora da educação, no ambiente privado. Então, era muito difícil. A dedicação tinha que ser triplicada. Eu pensei em desistir em alguns momentos porque era surreal. Por quê? Porque quando você está na educação, você tem um final de semana, 2 férias por ano, etc. Quando você vai trabalhar numa empresa privada, é muito mais complexo para você poder fazer. A cobrança é maior, Exato. E o principal de tudo, por que você quer fazer o mestrado? No meu caso, meu sonho era dar aula. Desde lá da docência. Desde o seu professor, né? Não, eu vou para o mestrado. Então, essas 4 dicas são fundamentais para quem quer fazer. E, de novo, eu falo, quando você faz mestrado, é um investimento absurdo de tempo para quem consegue numa universidade federal e de grana. É um investimento para você. Só que isso não é reconhecido diretamente, entendam isso, não em qualquer empresa privada. Não, você vai chegar lá com o mestrado e ela com
curso superior, Parabéns. é a mesma É a né? mesma coisa. não Na tem empresa. isso. É uma pena, É. eu acho, porque os profissionais podiam enxergar para esse cara, para esse pesquisador, para poder trazer coisas que, de repente, a empresa não tem. Só que Exatamente. isso é inevitável, é o mundo corporativo. assim. Corporativo. E no mestrado você defende a dissertação, não é? A dissertação. Não precisa ser uma dissertação única, exclusiva. Né? Igual ao doutorado. O doutorado é a tese É a tese, e precisa tem que ser única. que tem que ser única. E também tem um pré-requisito que você tem que dominar uma língua estrangeira, ainda valga isso? Não tem mais? Você tem Ou também, mas- depende da instituição. Exatamente. Eu acho que o mais importante para quem quer fazer mestrado é, primeiro, qual é a linha de pesquisa que eu quero seguir. É da área da educação, tem gente fazendo mestrado para a área corporativa, isso é importante, é difícil, mas é. E aí você vai seguir a linha, você vai ter que procurar um orientador, entrar na universidade, saber qual é o orientador, porque essa fase é uma das fases mais difíceis. É onde todo mundo começa a Pera. acho que eu vou desistir. Porque não é fácil. Não é fácil. Você tem que ler muito, você tem que reler, você tem que entender. Eu li mais de 200 artigos. É porque é um trabalho de pesquisa, né? É uma Você tem que pesquisa. ter artigo publicado também? Vamos Ou não? entrar, né? Aí ele Não, tô falando para fazer o mestrado, tem que ter. Não. Ah, Mas tá. é importante o que você falou. Tem pessoas que pensam que só pode publicar quem tem mestrado ou doutorado. Não. Não, é. Eu Você, tenho como dois, eu acho que universitária, publicado. Você pode É, publicar tem sim. dois. Em revista científica. É. Sim, e é essa próxima assunto que eu queria abordar. Você vai ter um artigo publicado agora em setembro. Primeiro, eu queria que você me dissesse a gente em que assunto foi esse artigo, né? Se você puder fazer um resumo aí. E em que revista foi? E qual é a relevância desse artigo para sua carreira, né? Eu sei que isso é uma pergunta óbvia, qual é a relevância? De conhecimento, de prática, de tudo. Mas em termos reais, qual a relevância disso pessoalmente ou profissionalmente? Como é que você colocaria isso pra gente? Você já tinha até tocado nesse assunto. Eu sempre acho importante que conhecimento não pode ser seu. Você tem que partilhar ele. E aí, quando você faz um mestrado e você faz uma pesquisa, você precisa publicar e mostrar para todo mundo. Então, eu acho que o primeiro ponto é visibilidade. Mas quando eu falo visibilidade, são duas correntes. A corrente de quem é pesquisador e outra pessoa vai pesquisar o que você publicou. Vou te dar um exemplo claro. Estou em sala de aula, eu quero algum assunto sobre universidade corporativa. Opa, vou lá pesquisar. Estou eu lá. Então, ele vai pesquisar em cima. E também para a sociedade. Todo mundo pode acessar para poder entender. Todo mundo tem dúvida de tudo. Né? O Google está aí para poder falar isso. Então, acho que a importância não era um desejo pessoal meu. Mas o meu desejo eu quero partilhar aquilo que eu tenho de conhecimento. Por isso, eu fiz questão de ir na revista, enviar o artigo, né, do modelo que eles queriam, e aí... E é muito legal, né? É muito legal. Ah, sim. Nós estamos felizes. E aí, o tema. Falei para vocês que eu ia na universidade, comecei a dar aula lá, e eu vi algumas lacunas. Foi em cima dessas lacunas que eu fiz a minha pesquisa. Então, era falando das TICs na universidade. Não vou falar o nome da universidade, mas é a Universidade Corporativa. Então, foi em cima das lacunas que eu encontrei nas universidades corporativas que eu fiz o meu artigo e que foi aceito lá pela revista. E que será publicado em setembro, por favor. Não sei se vocês colocam isso no link. TIC é Tecnologia da Informação Aplicada à Comunicação, não é isso? Isso. Mas não, a sigla. Sim. Sim. Aí todo mundo pergunta assim, mas é só acadêmica? Essa é praticamente sim. Quando eu falo de sociedade, sociedade acadêmica, pode querer. Mas é muito mais para quem está na universidade para poder fazer essas consultas. É bem legal isso aí. Eu tive prazer de. A minha foi publicada num evento aqui em Cabo Frio. Na época eu não pensava, nem imaginava vir morar aqui. Olha, agora que eu tô lembrando.
Eu fazia pós-graduação lá no Rio e vi num evento do CREF aqui em Cabo Frio, onde foi publicado 2 artigos. Pô, que legal. Né? Eu já Bem legal. tô na minha cabeça desenhando, mas... É bem legal todo o processo. Não, Tá? acho que vamos lá. Agora eu vou contar uma história aqui, é sério. Vou contar uma história. Vocês sabem que eu fui professor, né? Fui professor De quê? de matemática. Foi durante 2 anos. Pensei que era de lambada. Não, né? de lambada, eu fui dançarino. Tá. Eu ia até ia dar aula de lambada, mas não Eu deu. sempre confundo, né? Não. É. Eu fui dançarino de lambada, eu fui capoeirista e eu fui professor de matemática. Isso aí lá na Bahia, há um tempo atrás, na gestão do governador lá, teve um contrato REDA, né, que eles davam, não precisava de concurso. Contrato sem rédea, né? REDA. Eu me esqueci agora o que significa. E aí, o que acontece? Você dava uma aula de... Era aceleração. Eu dava aula de matemática quinta e sexta no ano, sétima e oitava no outro ano. Tudo junto. Eu verde ainda, né? Eu novo, bem jovem na época. Eu disse, perguntei a um professor, colega, você consegue dar o plano de aula de 2 anos em 1? Ele disse, mas consigo, é fácil, não sei o quê. E quando você chega na sala de aula, os alunos não sabem nem as 4 operações, na quinta série. Como é que tu dá a aula? Educação, velho, é sucateada. Sucateada demais. Mas dentro dessa vertente que eu chamei, eu queria fazer um paralelo sobre a CLT e o nível educacional. Você acha que a CLT, do jeito que é, para um empresário, do jeito que ela é onerosa para as empresas, ela não retarda, ela não limita o investimento da empresa privada na educação do funcionário? Não, isso não tem dúvida. Isso é muito, sei lá, eu tenho um viés diferente aí que eu enxergo. Sim, eu quero propor os viés, eu tenho o meu, eu quero saber do seu. Eu entendo o seguinte, eu acho que a CLT, ela não está conectada, é uma visão bem pessoal, com o investimento educacional do país. Eu tenho mesmo, então, eu queria, essa colocação que eu queria. O exemplo que eu acabei de falar, Santa Cruz. Como é que pode uma escola em Santa Cruz ser a maior nota no Rio de Janeiro? Fizeram uma ação, eles não pegaram nada de outro mundo. Eles simplesmente olharam para o aluno e falaram, cara, eu quero você comigo, vem, vamos estudar, estamos juntos. E conseguiu. Então, falta investimento, sim, na educação, mas falta querer, vontade de fazer. E a gente, infelizmente, tem um monte de gente aí que a gente sabe, né, que não tem essa vontade. E a gente sabe que a educação transforma. E aí, quanto mais cultura você tem, provavelmente... Mais o país melhora, né? Exato. Você vai melhorar o seu nível de cultura, você vai melhorar quando você for votar. Claro que isso tem algumas particularidades. Tem um viés aí de direita, de esquerda, mas isso não importa. Mas eu acho que é porque é a longo prazo, né? Você vê isso a longo prazo, o retorno, né? E assim, a política quer ver as coisas a curto prazo. Né, e acaba não dando a real importância, né, à educação, a coisas a longo prazo. Porque se hoje você muda a educação, você tem que começar com a base. E a base só vai te dar um retorno daqui a 10 anos. E 10 anos ele não traz retorno, não traz voto. Exatamente, porque ele investe no ensino superior porque é o capital votante. É o capital votante. Né? A galera que vota. Galera. E todo país desenvolvido ou que está em caminho de desenvolvimento só virou a chave disso quando o investimento em educação. Exatamente. A China é exemplo disso. Exatamente. Entendeu? Então não é. Exatamente. Não vai velho. ser, pô. Não vai ser. O projeto tem que ser a longo prazo. Fica de joelho lendo no milho, pô. E não mata ninguém. E a disciplina, né? A disciplina de um país, né? Eu vejo que a gente está num momento bem preocupante, pós-pandemia, principalmente. A gente regrediu e não está conseguindo andar, a gente não está conseguindo avançar. Mas eu acho que regrediu e não percebeu que regrediu. Não perceber, não teve a percepção. Né? E é por isso que hoje a gente vê, cara, as pessoas, os influencers, os piores que a gente tem, ganhando milhões num país onde a gente chega e fala assim, o que hoje dá dinheiro no país? Entretenimento, que é jogos, bobeira, comédia, os memes. Por exemplo disso, quantos podcasts você vê falando sobre educação? Raro, bobagens.
Que isso, não vai- Obrigado pelo elogio. É porque é o seguinte, vai fazer like. a nossa... Exatamente. O cara não quer nem saber. O nosso papo entre amigos também tem que ter uma vertente séria para chamar a atenção da sociedade, de quem assiste a gente, que não é, a vida não acontece ao léu. A vida é séria, a vida tem que ser enfrentada de frente. Outra colocação que eu queria falar aqui sobre a educação, né? Teve um programa do governo, a gente está num período de eleição. A gente está num período de eleição. Teve um programa do governo federal chamado EJA, que era Educação de Jovens e Adultos, né? O governo fazia o quê? Incentivava a prefeitura, por meio pecuniário, pagando as prefeituras, entendeu? Para que ela matriculasse o que ela conseguisse de aluno. O que aconteceu, né? A prefeitura viu isso, que mandando o dinheiro, ela podia empregar mais gente, e empregando mais gente, ela tinha o voto garantido, certo? Só que não tinha aluno. O aluno era fantasma, né? Então, foram vários casos, inclusive lá perto de onde eu venho, lá na Bahia, que você tinha a professora, a mesa e 4 cadeiras vazias. E assim, ô Daniel, eu não sei se tem alguma correlação sobre isso, e você falando aí que a prefeitura pagava tal, a gente vê que vamos dizer, um plano do governo, né, que tinha, né, que foi acabado, que foi o Bolsa Família, né, que hoje é totalmente diferente, né? O que se dava o Bolsa Família? Antes, né, antes de 2018. Né? E por isso que essa estatística, de repente, tem alguma coisa a ver. Porque antes de 2018, o Bolsa Família tinha uma fiscalização onde as mães, se não levassem seus filhos para a escola, perdia. Ele perdia o Bolsa Família. E desde Sim. 2018 isso foi mudado. Né? Você não precisa mais, a fiscalização hoje não tira mais o Bolsa Família, hoje não existe mais Bolsa Família, né? Não tira se a criança não estiver no colégio. Você continua recebendo, veio a pandemia, acabou e continua recebendo, e as crianças não fazem, porque não perdi o Bolsa Família. Antes, as mães, vai pro colégio, senão eu vou perder meu Bolsa Família. Entendeu? É um assistencialismo? É. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, se está certo ou errado. Mas, de repente, isso tem a ver com as crianças não irem hoje para o colégio. E aí tem esse viés, né? De a gente não ter se movimentado na lista nem um pouquinho desde 2018. Eu não sei. Ô, Vlad, dê sua colocação a respeito disso aí. Você que é um educador, né? Antes de um profissional excelente, mas um educador antes de tudo. Todo mundo acha que a gente vai resolver a educação se eu achar que é o governo federal, se eu achar que é o estadual ou municipal. Não são células separadas, elas são interligadas. Quando eles entenderem que os 3 precisam trabalhar em conjunto, provavelmente a gente vai ter um déficit positivo. Enquanto a gente achar, você pode ver, os governantes falam, não, mas no estado eu pago mais, porque no município não. É verdade. Então, eles estão interligados, só que infelizmente eles não pensam assim. E também, desde 2018, também a gente falando que, como você está falando, que não está interligado, que tem que ser interligado, desde 2018 que a gente não tem um governo no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? É por isso que o Rio de Janeiro está lá embaixo. A última pesquisa agora, ele saiu de 3,9 para nota para 3,3 e é o pior do Sudeste. Quer dizer, é surreal, é absurdo isso. E pegando esse gancho aí, eu vou chamar o Viralizou, porque tem tudo... sim, já esquecendo. Porque assim, tem tudo a ver do que a gente está falando aqui. A gente vai ver agora o que viraliza no nosso país e na nossa comunidade, onde a gente mora. Aí, só a educação, vá. Aí você vai ver que a educação não tem nada a ver. Ela não viraliza nada, o que viraliza no país hoje... É a falta dela. É a falta dela, vamos ver. Solta aí, produção. O primeiro? Viralizou. Só um junto, não. Esse aí foi o quê? Esse aí foi o Gato Preto, né? E Viralizou por quê? Conte aí. Viralizou porque
ele e a outra que ele tá namorando agora, né, deixaram o filho, eles viralizaram 2 vezes. Deixaram o filho dela em casa e foram lá pro baile e tal, então deu essa viralização. Sozinho. O menino sozinho. Deixaram o menino lá, Menino não sei pequeno? quem. Há meses. Mas não tinha ninguém tomando conta, não? Acho que tinha, sei lá. Mas... Aqui tem. Pode? Pô, lógico que pode. Mas aí viralizou. O povo não concordou com isso. Bobagem, acha bobagem. que a mãe tinha que ficar com o filho. Nada, pariu, tirou os pontos, tchau. Então, Bora pra festa, balada. Você acha aí? Balada. Tá bom, eu não tenho filho, então não tem por isso mesmo, né? Vamos lá, próximo. Na cidade de Cabo Frio, próximo que viralizou na cidade de Cabo Frio foi o comício, né? Acho que é comício que se fala, do candidato a prefeito, né? Onde os atuais vereadores que subiram no púlpito lá, no palco lá, foram todos vaiados, né? Eu não sei por quê, qual o motivo. Eu acho que foi injustiça do povo, né? Tá desempenhando bom papel, não merecia as vaias. Eu acho, é a minha opinião, né? Era o quê? O vereador eleito Não, daqui. todos os vereadores que já estão no cargo foram vaiados, né? E aí... Sinal que está desenvolvendo um excelente Exato. mandato, entendeu? Queria Todo mundo congratular esses vereadores, muito. Exatamente. Inclusive, convido para dar explicação, agora depois da eleição, viu? Agora, Agora não tem agora como. não vou fazer né? jabá pro Não. Gente, e tem um monte de político querendo vir pra cá. Eu tô cortando todo mundo. Bora, chama o próximo aí. O Gato Preto Sim. de novo. De e aí- novo? Ele tá bombando, né? Gato preto dá azar. Dá. Dá azar, Aí, vai. aí daí ele viralizou porque paga 1.500 de pensão, tá 7 meses a pensão atrasada e não registrou o filho ainda. Pô. E aí- Primeiro, não pode registrar o filho sem a presença do pai, não? Não, ele não registrou, não botou o nome dele no. Mas a mãe pode botar, Pode, não? não, o filho está registrado pela mãe, não pelo pai. E não pode, e não botou o nome do pai? Não botou, Não, não. não botou, porque ele não foi. Pai desconhecido. Pai desconhecido Pronto. na criança. E a pensão, A pensão é 7 meses atrasado, e aí ele pagou 1.500 e falou que pagou muito. tá apertado, tá sem apertado, dinheiro. sem dinheiro, e a gente sabe que hoje os MC tá recebendo milhões, muito pouco, né? muito Muito pouco. E aí ele falou que 1.500 dá porque a mulher dele vai gastar tudo. A ex-mulher vai gastar os 1.500 todo por sei lá o quê. Fazer é bom, o problema é criar. Exatamente. Criar é barato, pô. Exatamente. Próximo, tem próximo? Rocha. Segundo eu venho assistindo e vendo, e aí veio a lavagem de dinheiro dela, não foi ela ser influência, né? E eu acho a colocação aqui, né? Porque a gente está falando de educação, a gente é um país onde a educação está precária e onde as pessoas não têm a maturidade de apostas, né? E aí vem esses influenciadores, que já diz o nome, que influenciam, né? E falam joguinhos que vai ganhar, com o carrão que você vai ganhar, que é renda extra, que não sei o quê, babá. Aí quem perde dinheiro é os meros mortais que ganham um salário mínimo, que vai lá fazer a pezinha, né? E aí acontece É sempre o mais vulnerável. Olha, eu não estou inteirado de fato por que é. Só que eu li algumas transações financeiras dela, porque o que acontece? Ela é advogada e é influencer, Isso. certo? E aí, uma maneira de lavar o dinheiro que ela recebe do jogo, por fazer a propaganda do jogo, é limpar o dinheiro com causa de advogado, com papel de influência. São movimentações na casa do bilhão. Não estamos falando pouco dinheiro, não. Dos envolvidos, a polícia bloqueou 2,1 bilhões. É bi, não é mi, não. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ela recebeu um cheque administrativo de quase 80 milhões, velho. Foi dinheiro demais. Foi dinheiro demais. E assim,
E o que acontece nesse caso, porque assim, algumas pessoas já chegaram a mim pedindo para eu, por causa do meu Instagram, né, já pediram para eu Pra você fazer fazer propaganda. propaganda de jogos. O que acontece? Se eu fizer a propaganda e mandar meus seguidores, qualquer valor que meu seguidor apostar na primeira, eu recebo. Sério? Sério. Se E o é cara pouco? fizer. É pouco? Não é pouco. Não é O não. cara, se o cara fizer o primeiro depósito R$ 100, eu recebo R$ 100 de volta. Se ele fizer o depósito R$ 50, e a maioria da aposta é 30, 40, 50, até R$ 60 o mínimo, né? Aí você recebe. Aí por isso que a maioria das pessoas chegam, eu tenho. Como é que eles falam? Eu tenho um macete a tal hora que você tem que jogar, então deposita, tal, tal. Aí você deposita, quanto mais você deposita, tá depositando aquela primeira aposta, tá depositando no bolso. Isso é um pirâmide, né? Não chega a ser Não pirâmide. chega não a ser uma chega a pirâmide, pirâmide. não. O que acontece? Os influenciadores, eles recebem fazer propaganda e estimula as pessoas a jogarem. E aí, como que a casa de aposta ganha? A maioria, como os cassinos, né? Como aquelas coisas viciadas, né? 80% é deles e 20% Mas porque é um do programa de computador. É de Ou computador. se o cara fizer um programa de aposta e fizer pra ele perder, é muita burrice Exatamente. também, né? Isso aí. Não tem nem Ele lógica. dá 100, pega Ele dá 300. prêmio, ele dá prêmio. prêmio, ele dá De 1 prêmio, milhão que você aposta, 200 mil eu vou lhe devolver, 800 mil é meu. Isso aí, exatamente. Entendeu? Por aí. Então, Acontece. pra ele é vantagem, por exemplo. Vlad, você faz a propaganda pra mim. A primeira aposta eu vou lhe dar toda. Exatamente. Entendeu? Se o cliente aposta R$ 100, eu vou lhe dar os R$ 100 todo. Tá? Só que o cara não aposta uma vez só. Ele aposta sempre. Sempre, sempre. E geralmente, e 80% das vezes, ele perde. E normalmente, as primeiras apostas, você ganha. Pra empolgar. Entendeu? Para empolgar. As primeiras, você ganha. Entendi. Aí quando você. Geralmente é isso. Exatamente. Aí o cara fica empolgado. Empolgado. Agora eu vou pegar o salário e vou comprar uma casa, irmão. E vai lá. Aí acaba todo o negócio. Então, esses influenciadores e outra de lavar dinheiro, que já teve na reportagem anterior, né? Que é as rifas. O que acontece nas rifas? Eles botam rifa R$1,99, a rifa você compra para concorrer, BM, casa, não sei o que, um monte de coisa. Aí bota 1000 números e só vende 100 números. O restante do número eles compram com dinheiro lavado e quando volta para você, o dinheiro já volta limpo, né? Lava nessa transação. Entendeu? Então, O Brasil não é para amadores. então a gente falando. Tem que ser mestre nessa área. A gente falando de educação aqui, aí a gente vê nessas vertentes como é a educação brasileira, né? É a educação onde as pessoas vão e arranca. É cultural, né? O Portugal fez isso, veio, arrancou toda a nossa fortuna, nossos ouros, e depois voltou, escravizou. E não adiantou nada, tá quebrado do mesmo jeito. Mas depois demorou muito. Não adiantou muita coisa, não. Demorou muito. Quem se armou foi a Inglaterra nessa brincadeira aí. Demorou muito, hein? Pô, se demorar esse tempo todo pra quebrar, tá bom pra caramba. Vlad, voltando aqui à nossa entrevista, eu queria que você desse... que você já fez isso, né? Você já deu um conselho pra... Eu tenho uma dica para quem quer. Eu queria uma dica e eu queria, assim, uma informação incisiva. Hoje, você acredita que tem alguma formação na graduação que garanta emprego? Que garanta... Não vou dizer nem emprego. Que garanta o salário? Me diga uma. Bom, na verdade não tem uma. É assim, ó. Se você quer ingressar hoje, a minha dica, eu quero ingressar, já escolhi. Escolhi o que eu quero fazer, sei lá, eu quero ir para a área da tecnologia. Primeira coisa, qual é a faculdade? Qual é a nota dessa faculdade? Muita gente não sabe disso. A nota da faculdade você vê lá no MEC. Você acessa lá e vai ver qual é a nota desse curso. A nota desse curso é muito baixa, eu quero título, eu quero conhecimento. Se eu quero título, vou entrar nela, vou ingressar nela e vou sair sem conhecimento nenhum, só com diploma. Então, a grande dica não é o curso, é a faculdade que você vai escolher. A faculdade, quando você for escolher, você tem que entrar no MEC, ver se a nota está legal, qual é a grade, porque a grade muda de uma universidade para outra, para você poder ingressar. Muda muito. Porque as pessoas não ficam sintonizadas nisso.
Ela escolhe em qualquer universidade. Mais barato. Né? É a Swan da vida. E a oferta que tem de faculdade é absurda. E o preço hoje. E o preço Está muito baixo. Por causa disso, porque eu acho que isso também tem. Dar um exemplo, na Alemanha, no ensino médio, o professor ele já vê as suas habilidades. Exemplo, sua habilidade é prática. Você não está pronto, você não quer fazer universidade, cara. Vai fazer um curso técnico. Aqui não tem isso. Aqui a gente é obrigado a fazer o curso superior porque as empresas impõem isso. Você não consegue entrar no mercado de trabalho e ter sucesso. E assim, falando isso nos Estados Unidos, também eles fazem isso desde bebê, pô. Pelo menos para a área de olímpica, a área de educação física, né? Eles, desde pequeno, eles pegam as crianças, botam um monte de bola, um monte de material esportivo, e qualquer criança brincar mais, não é que ele vai ser um grande atleta, mas induz que ele tem mais habilidade com aquele esporte. E você vai ganhar disciplina. Pô, você tem várias coisas por trás disso, para você ser um profissional melhor, uma pessoa melhor e etc. O problema é que a gente está querendo, os universitários estão querendo um diploma e sair achando que... Cara, tem gente que se forma, o cara não sabe mexer no Excel, no PowerPoint, no PowerPoint Office. Outra coisa importante aí. Rapaz, aí você chega na faculdade, a pessoa não sabe mexer no Word. Não sabe digitar um texto, uma planilha Excel a base da base da base. Não existe. Falar inglês, eu também não vou falar inglês, que eu só sei falar The Books on the Table. Mas eu vou aprender. O ano 2025, olha, promessa aqui. Eu aprenderei a falar inglês. Passei ali agora. Estou lhe dizendo. Passei ali agora, foi até bom você falar inglês, que eu também vou. Passei ali agora numa igreja ali, curso de inglês com, acho que o pessoal tá vindo não sei se é da Inglaterra, para ficar aqui e dar aula. São nativos. Né? São nativos. E ali na igreja, acho que é Testemunho de Jeová, se eu não me engano, alguma coisa de sétimo dia, alguma coisa ali na igreja ali. Frustração que eu tenho na minha vida, não sei falar inglês. Agora eu quero fazer uma pergunta, não é pergunta, né? Eu quero que o Brad desvende um segredo, né? Um segredo. Gente, foca aqui. Foca que lá vem bomba. Vem bomba. Não, mas vai ser bom para todo mundo que está assistindo, né? Eu quero que Brad me diga um roteiro infalível para quem quer entrar no MEC, né? Trabalhar lá. Uma pessoa que vai fazer McDonald's, vai fazer entrevista e ela não vai ser rejeitada. O que a pessoa tem que fazer? Você vai lá, você já sabe de tudo, né? Então você vai lá fazer entrevista. O que você faria hoje para não ser rejeitado? Então vamos para a galera que está precisando de emprego e vai agora desvendar o segredo. Amanhã eu vou botar um currículo e vai sair com o emprego na mão. Vamos lá. É assim, ó, tem um link que quando um funcionário vai lá, primeiro a gente coloca nas redes sociais, tá em todas as redes sociais, falando que a gente tem, sei lá, para atendente nesse momento. Aí você vai ao local, a gente manda o link para você, você vai preencher esse link. Todo mundo acha que é uma prova e acha que a prova é matemática, português. Não, é uma prova, mas é para falar de você. E não necessariamente todo mundo vai passar, porque tem gente que fala assim, pô, não consegui entrar no MEC. É porque as habilidades que você tem não supram a necessidade do que a gente precisa. Não é que você é ruim ou que você é bom. E quais habilidades precisa? Então, ser verdadeiro. Tem gente que quer colocar aquilo que você acha que eu gostaria de ouvir. Não pode ser assim. Tem que ser você mesmo. Simples assim. Vou preencher o link. Você chega atrasado? Se eu chego atrasado na escola... Diga que chega. É, porque é de escola. Pega... Muita gente nunca trabalhou. Então a gente pega coisas muito pessoais. Chego atrasado? Sim. O que eu gosto de fazer? Dormir o dia inteiro? Vou colocar. Não fica colocando, não, eu vou fazer esporte, entendeu? Aí, no final, quando você acaba de preencher, aí vem a tarjinha, se você, no vermelho não foi aprovado, no amarelinho a gente consegue contratar e no verdinho também. Mas a probabilidade de passar é de 95 para 5. E sempre está precisando um MEC, vale ressaltar, viu, que... Mas assim... É escassa a mão de obra aqui em Cabo Frio. A pessoa chega lá e fala assim, eu só durmo, como... E chega atrasado no colégio. Não tem só isso, eu dei só um exemplo. Eu sei, mas se pôr todo errado lá e falar a verdade lá, tem condição ainda. Mas quem faz isso não preenche link de nada, não. Aí você consegue voltar daqui a 6 meses. Aí depois é 6 meses. Porque habilidades, elas são desenvolvidas. Não é porque você não tem hoje
você não pode desenvolvê-las, Aham. entendeu? Ah, tá. Mas a probabilidade de entrar é muito grande, principalmente a quantidade de pessoas que a gente precisa. E no caso Sempre também- tá precisando, sempre aqui. e aí, uma outra pergunta. O MEC manda embora? Se você Demite, depende, demite, assim, Demite? por alguma falha. Não, mas demite? demite. Tá, tá. Se o funcionário não for bom, etc. Mas eu acho que é o lugar que tem difícil. maior estabilidade. Ah, tá. Pô, eu tenho 31 anos de companhia. Pouca coisa, viu? Pouca coisa. Pouca coisa, tá. Então é difícil a demissão, né? Só se fizer besteira. Minha idade. É, só se fizer besteira. Minha idade, Ah, 31. Tem uma trilha de carreira fantástica. Fantástica. Benefícios, né? Muito Comecei como benefícios. atendente. É. Ah, e uma coisa que você também estava conversando outro dia, né? Para ter uma franquia do MEC, hoje você tem que passar por toda aquela estrutura, né? Então, hoje, se você tivesse uma grana, você estava apto a ter uma franquia? Depende. Ou Você tem uma área de expansão que vai te avaliar. Tem todo um tá. pré-requisito, enfim. Mas isso é outra área, área de Outra área. expansão. Não é só dinheiro, né? Não. Que Envolve várias outras coisas. Mas o conhecimento para isso você estaria apto. Para conhecimento técnico, sim. Mas não Técnico, necessariamente é sinônimo de sucesso. Eu quero meu Big Mac com fritas e uma E hoje, Coca-Cola. quantas pessoas que você hoje administra lá? Dentro São, em média, 320. 320 pessoas. Porque é a região dos lagos todas, né, Vlad? Que você faz consultoria aqui. Exatamente. É O loucura. homem não é pouca coisa, não, é Não. muita. Gente, então, hoje vocês. Hoje aqui o podcast foi maravilhoso. Faltou um cooler o com cara- cerveja, que eu ia ficar aqui até meia-noite. A gente falando sobre educação, o cara aprendeu que tem que buscar conhecimento, né? O cara já saiu com um emprego, né, no MEC, né? Se chegar Primeiro lá, salário é nosso. primeiro salário né? não vai trazer Assim. aqui dos impostos, né? Que os impostos. Então, hoje, foi um podcast muito legal, Brad. Obrigado por tudo, né? Assim, pelo distribuir o conhecimento com a gente, né? Que todo mundo está assistindo, as pessoas que vão vir assistindo, né? Eu acho muito importante hoje a gente ter uma pessoa, né? Se todo mundo fosse assim, a gente vê muito marketing em cima das pessoas. Ah, eu sei isso, sei aquilo. E na hora quando a gente vai ver, o conhecimento é muito pouco. E você veio aqui e passou esse caralho de conhecimento pra gente. Né? Foi muito legal, muito obrigado mesmo. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, né? E buscam conhecimento, né? Tipo de conhecimento. Porque as pessoas que buscam conhecimento, eu quero sempre estar perto, porque são pessoas que te levam, né? Acho que a gente tem que andar com pessoas assim. Dani? Galera, hoje eu queria agradecer ao Vlad por essa lição que ele deu a gente hoje. Primeiro, de compartilhamento de conhecimento. Segundo, de humildade, né, velho? De vir aqui bater esse papo com a gente, de falar tão bem, dar conselhos, indicar um caminho para quem está começando uma graduação ou quer começar. Queria agradecer demais e agradecer a quem nos assistiu. Quinta-feira tem mais. Vlad, considerações finais, pode dar beijo pra doçura. Manda beijo para todo doçura. mundo. Para namorada nova. Não, eu gostaria muito de agradecer a vocês de novo. Ressalto que a gente não vê falando de educação em quase nenhuma rede social. Educação transforma vidas, transforma uma nação. E, por favor, acessem lá, vai ser publicado o artigo. Vocês colocam no link isso? Claro, Vai claro. falar qual é a revista, é importante. Meu conhecimento é o seu conhecimento. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado por mais um podcast. Assistir aqui esse programa que vem trazendo pessoas que têm um conhecimento de sucesso para compartilhar com vocês, né? A nossa ideia é essa, compartilhar o conhecimento. A gente sabe que é mesa de amigos, a gente fala muita sacanagem, besteira, mas o grande objetivo da gente é compartilhar o conhecimento que os nossos convidados trazem pra gente, né? Eu, Dani e eu que só vivo falando besteira aqui, mas pode ter certeza que é bom, com bom coração. Gente, até quinta-feira. Valeu, galera. Até quinta. Tchau. Obrigado a quem TV.